Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, sou o professor Daniel Guzmão, ministro a disciplina em Administração e Marketing Esportivo aqui dos cursos de pós-graduação da FMU. Hoje eu vim falar de um tema dentro de gestão, dentro de administração, que são gestão de pessoas. Hoje muito se fala sobre gestão de pessoas, se fala muito sobre as métricas e se fala muito da questão da onde, o que as pessoas podem me trazer de resultado, onde elas podem interferir em processo e inovação da empresa. Para que a gente possa falar de gestão de pessoas, é interessante que a gente fale da base. Então, quando a gente começa a falar de gestão de pessoas, a gente precisa primeiro entender o que são as organizações, o que são as empresas. Obviamente, organizações viabilizam produtos e serviços para consumo e fazem parte da estrutura social. Resumidamente, as empresas prestam serviço ou vendem produtos e a sociedade vai e tem o poder de consumo. Quando a gente fala de organização, logo a gente pula para a estrutura organizacional. Dentro de uma organização existe a estrutura organizacional, que é dividida primeiro por departamentalização. Muitas empresas, e aí obviamente falando dentro do cenário esportivo, academias, instituições esportivas, clubes, escolas que têm departamento de esportes, eles ainda pecam na questão da departamentalização. Nada mais é que divisão do trabalho por especialização. Olha só, o que é interessante é entender que dentro de uma empresa eu tenho as pessoas com certa formação e que trabalham naquele certo departamento e que são específicos para tal resultado, para tal operação. Aí a gente chama de departamentalização. Hoje, no cenário esportivo, no cenário de academias, a gente começa a falar de departamentalização. Vamos dar um exemplo aqui em academias, o departamento aquático. Muita gente fala do departamento de natação. Não, olha só, você tem departamento aquático, que ali divide natação, hidroginástica, atividades aquáticas e tudo mais. Nas escolas, você tem o departamento de esportes, e aí o departamento de esportes você tem lá a modalidade de handball, você tem a modalidade de voleibol. Mas, professor, cada modalidade é um departamento? Depende do tamanho da tua empresa. Depende da tua cadeia de comando. O que é a cadeia de comando? Então, a gente está falando de departamentalização. Fizemos a divisão. E o que é cadeia de comando? Cadeia de comando é a linha de autoridade que está dentro de uma empresa. Quantas pessoas vão responder a qual departamento? Quantas pessoas se reportam a qual coordenação, a qual direção? É interessante saber a cadeia de comando. Então, obviamente, que dentro de uma escola você tem lá um departamento de voleibol e você tem 5 treinadores, obviamente você vai ter um coordenador para responder, você vai ter uma direção para se responder. O que é interessante é que, dependendo do tamanho da cadeia de comando, você vai gerar uma departamentalização. Obviamente, se você tem um professor para cada modalidade, um departamento mais enxuto, você tem uma cadeia de comando menor, então a departamentalização ela tem que existir. Agora, o que é interessante é que você tenha a departamentalização, que você tenha os professores inseridos dentro de uma cadeia de comando para quem se reportar. Tá certo? Então, tá dando para entender essa relação do que são as organizações. Então, as organizações, elas remetem, elas produzem produtos, vendem serviços para a sociedade. Logo, a gente começa a falar de estrutura organizacional, começa a falar de departamentalização, começamos a falar de cadeia de comando. Ok? Logo após, a gente precisa falar de amplitude de controle. E o que é uma amplitude de controle? Significa o número de colaboradores que o administrador consegue administrar, dirigir com eficiência. Obviamente que hoje, nessa atual situação, essa crise que veio, eu ia falar isso no final, sobre a reengenharia. Reengenharia é uma prática de gestão que tomou-se aí no início da crise, em que nós falamos na relação de que eu tenho 3 pessoas para trabalhar nesse departamento e que tem certa operação, se faz um estudo, uma reengenharia para você diminuir a quantidade de colaboradores que possam atuar nessa operação.
É uma operação extremamente polêmica, porque gera uma série de decisões, e dessas decisões você tem demissões, você tem mudanças de colaboradores para outras áreas da empresa, enfim. Ela é um pouco mais polêmica, mas que ela está aí. Agora, o que é interessante falar que hoje você tem uma série de gestores que passaram com a crise a gerir muita gente numa empresa. Será que ele está dando controle? Será que ele dá conta disso? De gerir tanta gente num departamento? Será que aí você não perde a premissa da departamentalização? Então, tá aí algumas questões que a gente vai discutir muito isso no curso de pós-graduação, especificamente falando de gestão de pessoas. O que é muito interessante quando a gente fala de gestão de pessoas é que logo pensem em gestão de pessoas naquela questão de autoajuda, aquela questão de motivação. Sim, isso faz parte quando a gente fala da estrutura de liderança, quais são os tipos de liderança e tudo mais. Mas é importante a gente conhecer essa parte intrínseca realmente da gestão de pessoas, que obviamente a gente primeiro fala das organizações. Ok? Olha só, o que é interessante quando a gente está falando de gestão e gestão de pessoas, é interessante a gente entender que num departamento, numa empresa, numa organização, existem as tomadas de decisão. Olha só, as tomadas de decisão em uma empresa, elas se dividem da seguinte forma: centralização, que é o que a gente encontra hoje aí, e é um certo tema até um pouco polêmico, porque quando você fala de centralização, olha só, a tomada de decisão, ela é feita lá pelo alto escalão da empresa. Logo, o que acontece? Uma coordenação ou um gestor e a tua equipe operacional de professores passam a não participar dessa tomada de decisão. São práticas de gestão. Agora, isso me preocupa demais, porque a partir do momento que você não ouve a tua operação, você pode ter um sério risco do resultado que você pretende para a tua empresa. Porque se eu tomo uma decisão, eu faço parte do alto escalão, eu tomo uma decisão baseado na centralização, logo eu não consultei minha operação, logo eu tomei algumas decisões sem passar pela minha equipe operacional, e quem está lá no dia a dia, na operação, é que sabe o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Então é interessante que, dentro de um processo de centralização, ouça a sua equipe. Consulte, pergunte como que funciona a operação. Vamos dialogar, vamos debater. É isso que remete à centralização. Agora, quando a gente começa a falar de descentralização, também é um processo de gestão onde as empresas elas tomam a linha contrária de centralização. Processo de decisão, tomada de decisão que envolvem todos. Um brainstorming, um jogo de ideias. Obviamente que você não vai parar a tua empresa e vai chamar lá 100, 200, 300 colaboradores para que tomem as decisões, mas chama 1 ou 2 de cada departamento. Então, olha só como é interessante quando a gente está falando de departamentalização, e aí a gente começa a desenhar todo o processo, começa a montar o quebra-cabeça. Eu estou falando de departamentalização, logo vai para a cadeia de comando, estrutura simples e tudo mais. Agora, olha só, quando a gente começa a falar de centralização, o alto escalão tomou a decisão. A descentralização, você não precisa chamar todo mundo. Chame 1 ou 2 para que dê opiniões, para que participem do processo de tomada de decisão. O alto escalão vai ter uma informação valiosa, vai ter uma informação que vale muito para a tua operação e para o teu resultado. Olha só, e o que é mais interessante, você participou, a tua equipe, do processo de tomada de decisão. Isso não tenha dúvida que as pessoas que foram participadas vão voltar para o seu departamento e falar, olha, participei do processo de tomada de decisão. Então é interessante que a gente toque a operação dessa maneira, porque amanhã depois seremos chamados para falar do que a gente produziu, do que a gente criou, do que a gente inovou.
Deu para entender essa relação de centralização e a descentralização? Hoje as empresas passam a atuar muito mais com a descentralização, nessa questão de inovação, nessa questão de participar o colaborador. Olha, mas há uma preocupação logo no início dessa live que eu falei. O departamento de esportes de uma escola, institutos, organizações esportivas, as academias hoje elas já têm a departamentalização, as grandes academias, as grandes redes. As estruturas menores não têm essa departamentalização. E o que acontece hoje em dia? A gente tem os modelos organizacionais mais comuns, que é a estrutura simples. E o que é uma estrutura simples? Baixo nível de departamentalização. Logo, se você tem um baixo nível de departamentalização, você tem uma autoridade centralizada, onde tudo se remete ao dono, onde tudo se remete ao chefe, onde tudo se remete ao... Desculpe, mas essa palavra eu acho que é muito forte para os dias de hoje. Se remete ao patrão. É uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas depende da estrutura que você tem. Essa estrutura é simples, baixa a departamentalização, você tem uma autoridade centralizada, onde uma pessoa somente toma a decisão. O que me deixa bem chateado é essa questão de só eu tomar a decisão e aí o chefe, o patrão, o gestor, como ele quer ser rotulado, pode ser que tenha uma tomada de decisão por um lado contrário, e que aí o teu resultado passa a não ser o que você espera. E aí, meu amigo, o que vai acontecer? Logo, o resultado negativo cai para cima de quem? Das pessoas que não trabalharam corretamente, que não trouxeram o resultado que o chefe, que o patrão, que o dono esperava. Isso é muito complicado, porque aí a culpa vai para o professor que está ali tentando agir, que está tentando operar, que está tentando fazer um trabalho muito bacana. Mas ele não foi ouvido, a estrutura é simples, baixa a departamentalização, um só toma a decisão. Então, essa é a estrutura simples. Obviamente, existem as empresas com uma estrutura muito maior que a gente chama de burocracia. Burocracia nada mais é que a formalização de todos os processos. Em tais organizações, ela é muito importante. Então, logo quando se fala de, meu Deus, a burocracia é enorme, mas a burocracia se faz importante. E aí logo a gente não usa mais burocracia. Logo a gente usa processos, projetos, logo a gente estuda as ferramentas que a gente pode utilizar para que a gente possa chegar nisso. Tá bom, gente? Olha só, começando a entrar num processo agora, e falando de pessoas, a gente começa a falar de comportamento organizacional. O que é comportamento organizacional? É como as pessoas se comportam nas organizações. Obviamente, dentro de um planejamento, porque quando você fala de gestão de pessoas, você tem um planejamento para se fazer. E aí é um outro tema aqui que eu vou ficar mais uma meia hora, o Delci vai me matar, eu vou ficar mais meia hora falando aqui. Mas obviamente que você tem um planejamento para a contratação de um perfil, de um profissional que vai atuar na tua empresa. E que tem a mesma premissa dos valores, dos princípios que a tua empresa segue. E lógico, ela quer contratar alguém que tem essa mesma linha. Ou que ela vá trabalhar, ou que ela vai formar esse profissional lá dentro. Mas, obviamente, a gente precisa saber como é o comportamento organizacional dessa pessoa. Como que ela se comporta no local de trabalho. Como ela se dá com as relações interpessoal e intrapessoal. Então, é interessante a gente entender essa questão para que também se alinhe, a gente faça um alinhamento de acordo com quais são as premissas da empresa e logo do colaborador. Né? Ainda muito gestor, muito diretor fala meu funcionário. Pasmem quando fala o meu empregado. E não é, e isso está aí, nos dias de hoje, nas estruturas. Isso me preocupa bastante. Mas olha só, eu faço uma brincadeira com os alunos e aí eu mostro a relação da evolução da gestão de pessoas nas empresas. E aí, obviamente, ao final de tudo que eu falar agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos falar um pouquinho da evolução de gestão de pessoas. Isso lá em 1900 a 1950, na era da industrialização clássica,
a gente chama de relações industriais, as empresas funcionavam, olha só, gente, guardem aí, 1900 a 1950. As empresas, elas trabalhavam nessa linha com as pessoas. Existia um departamento que lá se exigia a questão somente de controle de pessoas. Quantas pessoas eu vou precisar contratar? Quantas pessoas eu vou ter que admitir? Quantas pessoas eu vou ter que registrar? Quantas horas essas pessoas vão trabalhar? Esses caras vão ter férias? Data de pagamento? Quinto dia útil? Dia 1, dia 30? Era isso. As pessoas pensavam, as empresas, trabalhavam só nesse formato. Então, eram só exigências legais. Você só falava disso que eu citei agora, férias, demissão, admissão, 1900 a 1950. O famoso cara crachá. Então, o colaborador entrava para trabalhar. Naquela época, colaborador não existia. Naquela época era empregado. E o empregado entrava para trabalhar. Essa era a relação. Você foi registrado, você passou aqui por um processo seletivo, tá aqui, documento, enfim, tá contratado, vai lá, pega a tua caneta, pega isso, vai lá e opera. Olha só, estou falando de 1900 a 1950. Tá conseguindo enxergar alguma coisa com os dias de hoje? Eu já vou chegar lá, já vou fazer essa pergunta. Olha só, era neoclássica. Surge os recursos humanos. 1950 a 1990. Então aí começa a se falar do departamento de RH. E obviamente o departamento de RH tinha que se preocupar com essas exigências legais, férias, administração de pessoas, admissão, registro, porque isso, obviamente, a questão da ciência contábil, a questão da contabilidade, que isso você não pode ficar a mercê, porque aí você tem uma série de problemas trabalhistas. Agora, quando a gente começa a falar dessa era de 1950 a 1990, a gente passa a falar de quando se surge recursos humanos. Então começa a falar em desenvolvimento das pessoas, começa a linha de treinamento, mas ainda um projeto muito embrionário. Começa a linha de você ouvir desenvolvimento de pessoas. Então, nós estamos falando de 1950 a 1990. Olha só como a relação demora, hein? De 1900 a 1990. Então, são 90 anos que você não tem aí o desenvolvimento de pessoas. Logo após 1990, a gente passa a falar da era da inovação, da era da informação. E logo a gente começa a falar do desenvolvimento de pessoas. Logo as empresas começam a falar de treinamento, de formação, de universidade corporativa, do coaching, do gestor de pessoas. Então nós estamos falando da era da industrialização, 1900. Nós começamos a falar de 1950 a 90, surge recursos humanos, e agora, nos dias de hoje, a gente começa a falar do projeto, de uma linha de desenvolvimento das pessoas. A gente começa a desenvolver pessoas, a gente começa a falar de um recrutamento melhor, de uma seleção melhor, de entender que a empresa tem uma missão, visão e mandamentos, e obviamente eu preciso inserir as pessoas que trabalham na missão da minha empresa, eu preciso que todos estejam alinhados. Então a gente começa a falar em desenvolvimento de carreira, em treinamento, em recolocação de mercado de trabalho. Enfim, as empresas hoje passaram a se preocupar com tudo isso. O que eu quero deixar claro é que um gestor, ele é gestor de pessoas, que ele trabalha com pessoas. Esse gestor, ele tem que entender que ele é um facilitador. Não adianta mais eu trabalhar hoje, falando, não, eu trabalho com pessoas, eu trabalho com gente, eles estão aí para me dar resultado.
Olha só, o resultado que você pretende, o objetivo e a meta que você determina, depende do teu capital intelectual. Então, eu estava batendo um papo aqui antes da gravação para falar, será que um gestor hoje sabe quanto vale o capital intelectual da tua empresa? Fica essa pergunta no ar. E uma outra questão, uma analogia que eu vou fazer aqui. Olha só. Eu falei de 1900, que nós estávamos preocupados com as exigências legais, o cara crachá. E aí, 1990, começa a era da informação, a era da inovação, a era do intraempreendedorismo. O que é intraempreendedorismo? É um empreendedor dentro de uma organização, é um cara que cria, é um cara que inova, é um cara que está sempre à frente dos acontecimentos. Eu faço essa pergunta e essa reflexão. Hoje, veja, assista esse vídeo novamente, ou vem aqui para a FMU fazer os cursos de pós-graduação, mas perceba em que era que a tua empresa está. 1900? 910? 950? Não, minha empresa hoje está em 2017, 2018, com horizontes aí. Então, o que é interessante é entender que hoje eu tenho o RH e tenho o DH, Desenvolvimento Humano. Lembra sempre, todo gestor, independente da sua área de atuação, é gestor de pessoas. Falo isso para a minha equipe, falo isso para a equipe que eu coordenei e que coordeno. Eu sou um facilitador. O coordenador, ele está para te ajudar. Eu tenho uma responsabilidade e você tem outra. Na era industrial, nas outras eras, eu estou aqui porque eu sou mais que você, eu é que mando. Isso não existe mais. Não existe mais essa prática. A prática que existe é, eu estou aqui para te ajudar. Você tem uma responsabilidade, eu tenho outra. Logo vamos unir forças e vamos fazer com que o departamento cresça. Se o departamento cresce, as pessoas que estão fazendo esse departamento crescer vão crescer juntos porque a empresa vai crescer. Vem aqui para a FMU que aí a gente vai desenrolar todo esse assunto. Grande abraço. Espero vocês aqui para as nossas aulas.